Informações garantem que o Corinthians já acertou salários com o atacante Biel. Goleiro Hugo Souza está completando um ano de Corinthians e já é um dos principais nomes do elenco. E o Corinthians deve receber nos próximos dias proposta por jovem zagueiro que subiu recentemente aos profissionais. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre informações que garantem que o Corinthians deverá receber proposta por jovem zagueiro que subiu recentemente das categorias de base. Em breve entraremos na janela de transferências futebol europeu, a segunda do futebol brasileiro. Na Europa entraremos na principal janela. Enfim, aí começarão as movimentações de mercado, jogadores que deverão chegar. Daqui a pouco vamos falar sobre atacante que o Corinthians já pode ter acertado salários, possível chegada, mas também absolutamente que podem acontecer saídas, jogadores receberem propostas e deixarem o timão. Temos hoje no elenco um zagueiro que está sendo observado por vários clubes por ser jovem e, claro, por ter um grande potencial. Trata-se do João Pedro Tioca. Eu já informei a vocês há alguns dias atrás que a diretoria do Corinthians buscava um acerto para renovar o contrato dele. Pelas informações do All Sports, o Dynamo de Kiev da Ucrânia está de olho no jogador e nos próximos dias, no máximo próximas semanas, deverá fazer uma proposta pelo jovem atleta de 21 anos que ficou emprestado ao Ceará na temporada passada, retornou nesse ano e tem sido uma das peças importantes do treinador Dorival Júnior. Ainda não é um titular absoluto, mas é uma peça importante do atual elenco. A minha opinião quanto a essa informação de que o Dynamo de Kiev da Ucrânia deverá fazer uma proposta pelo João Pedro Tioca é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando do futebol ucraniano, em que ainda acaba trazendo muitas dúvidas para os atletas se realmente está valendo a pena ir para lá mediante a tudo que está acontecendo já há alguns anos com a Rússia. O Maicon mesmo veio da Ucrânia para o Corinthians, está emprestado até hoje devido a essas situações que estão acontecendo por lá. Então, sinceramente, eu não sei se seria um atrativo para o jogador. Mas tem fato também que acaba preocupando, como por exemplo a questão do tempo de contrato que o Tioca tem com o Corinthians. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Como eu disse a vocês, já existem algumas conversas para renovar esse contrato. Então é preciso aumentar a multa do jogador, valorizar o atleta, é claro, para que quando realmente as propostas começarem a chegar, que o Corinthians consiga uma boa venda pelo jogador. Então eu sinceramente fico preocupado, não sei hoje qual é a multa rescisória do João Pedro Tioca, mas absolutamente que seria essencial renovar o contrato do atleta. Vamos aguardar. Eu particularmente não acredito que o Tioca iria para o futebol ucraniano, mas absolutamente que não seria somente uma equipe que iria procurar o jogador. E agora vamos falar sobre o paredão Hugo Souza, que está completando um ano de Corinthians e já é um dos principais nomes do atual elenco. Hugo Souza chegou ao Corinthians, aliás, o Corinthians confirmou o acerto com o goleiro há exatamente um ano atrás, no dia 2 de julho de 2024. Sabemos tudo o que aconteceu com o Corinthians em relação a goleiros na temporada passada. Primeiramente a saída do Cássio, depois toda a situação envolvendo o Carlos Miguel. Aí o Corinthians decidiu ir atrás do Hugo Souza. Inicialmente chegou por empréstimo e o jogador chegou e rapidamente caiu nas graças de nós torcedores. E hoje, um ano depois, completando um ano, o Hugo Souza é um dos principais nomes do atual elenco, seríssimo candidato a ídolo, pegador de pênaltis, totalmente decisivo. Então, há um ano atrás, o Corinthians se acertava com o Hugo Souza e hoje já é um dos principais nomes
desse atual elenco que hoje é comandado pelo Dorival Júnior. A minha opinião quanto ao Hugo Souza estar completando um ano de Corinthians é a seguinte, vou ser sincero com vocês, parece que o Hugo está há mais tempo no Corinthians, é incrível como o jogador chegou, vestiu a camisa e entendeu tão rapidamente o que precisa, quais são os principais ingredientes para jogar no nosso Corinthians. Chegou demonstrando raça, entrega, sendo decisivo em momentos tão importantes. Quem não se lembra daqueles 3 pênaltis defendidos diante da equipe do Bragantino na Neoquímica Arena em jogo da Conmebol Sul-Americana? Vários pênaltis defendidos. Quem não se lembra do pênalti defendido contra o nosso arquirrival na final do Campeonato Paulista? Então é um Hugo Souza, volto a dizer, parece que já está há muito mais tempo dentro do Corinthians. Eu particularmente gosto muito do Hugo Souza, um jogador sensacional, um jogador espetacular, e eu particularmente acredito muito que o Hugo Souza já está se tornando um ídolo, mas eu acredito que o Hugo Souza vai escrever sim o nome dele na história do Timão. Ele está no caminho certo, já está escrevendo, e eu particularmente tenho muita confiança nisso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre contratação. Corinthians pode já ter se acertado com o atacante Biel, que está no futebol europeu, e o próximo passo é se acertar, claro, com a equipe que é dona dos seus direitos, no caso o Sporting de Portugal. Como eu disse a vocês, logo logo entraremos na janela de transferências do futebol brasileiro. Futebol europeu, futebol brasileiro, enfim. Todo mundo aí estará, no caso, no momento das transferências. A janela aqui do futebol brasileiro vai abrir no dia 10 de julho, mas o Timão já começa a fazer algumas movimentações e parece que já temos aí um candidato a se tornar reforço, o primeiro reforço da segunda janela de transferência, também que seria o primeiro reforço do treinador Dorival Júnior. Pelo que garantiu o GE, o Corinthians acertou salários com o atacante Biel, de 24 anos, que pertence ao Sporting de Portugal, e que o próximo passo, absolutamente, que é se acertar com a equipe europeia, se acertar com o Sporting. O Biel chegou ao Sporting no início dessa temporada 2025, a equipe portuguesa pagando pouco mais de 50 milhões pelo jogador. Informações garantem que estão pedindo por ele aproximadamente 45 milhões por 100% dos direitos. Então, após se acertar com o Biel, informações do GE, vamos ver como que o Corinthians vai convencer a equipe portuguesa a liberar o jogador. Será que de repente vão tentar um empréstimo com valor de compra fixado? Ou será que de repente o Corinthians deve ter aí alguma forma de fazer um certo investimento pelo jogador? Então vamos aguardar os próximos passos. A minha opinião quanto a essa informação de que o Corinthians acertou os salários com o Biel é a seguinte. Bom, primeiramente o Biel quer jogar no Corinthians, o Biel deu preferência para jogar no Corinthians, no caso retornando ao futebol brasileiro. Outras equipes também tentaram um jogador, como por exemplo o nosso rival São Paulo, fala-se também no Atlético Mineiro e no Vasco, mas também o que se diz é que o Biel quer jogar no Corinthians, ele vê com bons olhos jogar no Timão, gostou do projeto e enfim, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tudo bem, o GE garante que já se acertou com o atleta, salário, tempo de contrato, mas agora é que é o passo principal da situação para liberar o jogador. Absolutamente que primeiro tem que se acertar com o atleta. Não adianta nada você se acertar com um clube e de repente o jogador não aceitar. Então, o primeiro passo foi dado, mas agora para que realmente tudo se conclua, tem que se acertar com o Sporting. E aí, o que o Corinthians vai fazer? Dinheiro? Vai comprar o jogador? Temos dinheiro para isso? Sabemos que não. Então, eu acredito que o melhor caminho é tentar um empréstimo com valor de compra fixado. Eu particularmente gosto do Biel, tem 1,70 m, é bom no 1 contra 1, jogador rápido, versátil, joga aberto pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito também como meia centralizado, construindo jogadas.
Enfim, gosto da informação, tomara que realmente as coisas se concluam, porque sabemos que será uma peça importante para o Dorival Júnior, mas vamos aguardar. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, coloquem aqui no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o Tchoka, será que temos risco de perder o Tchoka para o Dínamo de Kiev? E quanto ao Hugo Souza, o que vocês acham desse 1 ano de Hugo Souza no Corinthians? Forte candidato a ídolo do Timão. E sobre atacante Biel, informações que garantem que o Corinthians se acertou com o jogador. Vocês gostam realmente da possibilidade do Biel chegar? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!